Meus amados irmãos brasileiros, de todas as denominações, religiões, católicos, cristãos, não cristãos, ateus, religiões afrodescendentes, pessoas que não acreditam em nada, só em si mesmo, ou pessoa, mas não faz mal a ninguém, pessoas ricas, pobres, milionários, empresários, justiça, políticos, padres, pastores, pais, mães, filhos, leigos, trabalhadores de todas as profissões, começando do faxineiro a mais alto cargo, que é ser mandatário de uma nação, como o presidente da República, juízes e os demais. Eu saúdo a todos vocês com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, a paz de nosso Senhor quer dizer que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a graça de Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. A palavra graça quer dizer liberdade, amor, confraternidade, mansidão, temperança. Quer dizer tudo isso. E nós hoje, nessa tarde, nós não poderíamos deixar de falar alguns assuntos inerentes a nosso país. Nós somos, pela misericórdia de Deus, eu sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério Vivendo para Cristo. Aonde tem ali um rebanho de irmãos, quando eu digo rebanho, porque a Bíblia considera como rebanho, ou seja, alguém que foi rebanhado aos pés de Cristo, um rebanho de irmãos muito educados, muito humildes, simples, mas dignos de toda aceitação para a nossa sociedade. E eu queria ler um versículo da Bíblia para nós poder entrar no que eu quero falar nesta tarde. A Bíblia diz no livro de Romanos, primeiro aos Romanos, capítulo 1, verso 1, Romanos capítulo 1, sim, mas verso 18, idolatria e depravação dos gentios. Depois eu vou explicar o que significa a palavra gentios. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porque o que é de Deus se pode conhecer, males se manifesta porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto ao seu eterno poder, como a sua divindade, se estende ou entende claramente e se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Amém? Meus amados irmãos, vamos um versículo mais à frente, o 21. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvilenciaram, a seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Amém. Meus amados irmãos brasileiros, o apóstolo Paulo é tido como o apóstolo dos gentios. Ele que escreveu essa mensagem que acabamos de ler. Por que o apóstolo gentil? Nós vamos explicar. Do ponto de vista da raça humana, os governantes, os homens, por serem pecadores, eles dividem a raça humana em várias etnias. Dividem em tribos, dividem em países, línguas, ingleses, português, americano, japonês, brasileiros, negros, brancos. Mas do ponto de vista divino, de Deus,
Deus divide a raça humana em 3 grupos de pessoas bem distintas. Mas que grupos são esses, pastor? São o povo judeu, que é o povo escolhido por Deus para ser o povo, a família de Deus, o povo que Deus escolhera para levar a palavra de Deus ao mundo. Através deles, até hoje o mundo conhece a palavra. Esse povo foi escolhido por Deus, tirado do meio dos gentios através de Abraão, que estava no meio dos gentios, e gentios e igreja. Quem são os gentios? Eram todos aqueles que Deus, quando separou os judeus, separou um povo para adorar a Ele. Um povo separado, para viver adorando. E esse povo, eles tinham algumas proteção de Deus. Que proteção era essas, pastor? Eles estavam livres de enfermidade, a peste não batia a sua tenda, ou seja, a sua casa, não haveria infertilidade, ninguém estéril, não haveria ninguém que pudessem passar fome, porque Sara, mesmo sendo estéril, teve a Isaac, seu filho, e não haveria também nada que pudesse vencer o povo judeu. Mas o povo judeu, Jesus Cristo veio e não aceitou ele. Levaram ele à morte, condenado pelos gentios, que foi os romanos, através de Pôncio Pilato, que era governador de César, ou de Sírio, vamos dizer assim. César era apenas um título. Cada rei que entrava em Roma, ele se chamava, tinha o nome dele e tinha o título que era César. Era tido como um deus. E, meus amados irmãos, as ordens dele não podiam ser quebradas. Então, primeiro, os judeus, que era um povo separado. Separado de quê? Da prostituição, do roubo, do crime, da matança, da enganação, da logotomia, inveja. Deus separou um povo para ser santo, estar na presença dele. No mesmo instante, ele agora divide no povo gentil. Quem são os gentios? É todos aqueles que se prostituem, mata, rouba, engana, furta, lubrideia, faz todo tipo de cachorrada para enganar o seu semelhante. Então esse povo, mesmo ele sendo judeu, da descendência de Jesus Cristo, de Davi, ele se torna judeu, se torna gentil, por ele praticar aquilo que não presta. E depois, Jesus Cristo agora pergunta para Pedro: Pedro, o que dizem por aí, para os apóstolos, o que dizem por aí que eu sou? Uns dizem que o Senhor é Elias, outros que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Moisés. Aí ele perguntou: e vocês dizem que eu sou o quê? E Pedro, como sempre atrevido, Pedro era tipo um Bolsonaro da vida, tudo que ele respondia no ato. Pedro, como sempre atrevido, mas não era inibido que nem os outros. João era inibido, meio calado, o apóstolo João. Mas Pedro já falava logo na lata. E Pedro agora diz: olha, eu digo que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, ou Filho de Adonai, que quer dizer Deus. Então, meus amados irmãos, Jesus disse: olha, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E quando Cristo diz Pedro, tu és pedra, porque a palavra Pedro quer dizer pedra, quer dizer monte, montanha. Quando Jesus diz Pedro, tu és pedra, Simão Bajonas, que ele era filho de Jonas, diz: olha, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, ou seja, sobre a resposta que tu me desse, quando ele disse que Jesus era filho de Deus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E dito e feito, meus amados irmãos, não foi diferente, fundou a igreja. Então Deus divide o povo. Olha agora que eu quero chegar: judeus, gentios, que é todos aqueles que são do pecado, prostituta, ladrão, criminoso, bandido, político sem vergonha, médico, que for sem vergonha, lésbica, gay, tudo. Então é considerado, dentro do ponto de vista divino, como gentios. Mas agora ele funda a igreja e dá ao homem o direito de se tornar novamente filho. Porque o apóstolo Paulo, ele fala que nós somos jambuzeiros, que quer dizer a mesma coisa que gentios. Mas agora os judeus rejeitaram a Jesus. Eles eram os ramos
A oliveira era Jesus e os ramos da oliveira eram eles. Mas eles rejeitaram. Então eles foram cortados da oliveira, que é Jesus, e Jesus agora morre na cruz, dando direito aos pecadores, às prostitutas, o ladrão, o criminoso, o bandido, o azupador, o lubridiador, o corrupto, o gay, a lepra, a ser também agora igreja. Tornar-se igreja. Mas pastor, por que o senhor explicou isso? Para que você entenda do ponto de vista divino, de que são divididos este povo. A raça negra, quando foi visitar a rainha de Sabá, foi visitar Salomão, na Judeia. Salomão, ele teve um caso com ela. E ela teve um filho chamado Lutilipo, que é da onde sai o povo africanos, negros, daquela raça. Então nós somos tudo irmão. Não tem negócio de ser negro, ou branco, ou amarelo, ou japonês. Nós somos tudo. E a ciência já provou, através de estudo, cientistas da NASA, sobre um irmão que é da Adventista, que lá trabalha, e é cientista, que fizeram testes nas mulheres quando estão menstruadas, de todas as nações, inclusive índios, tiraram um enzima, que eu não sei aqui tratar como, porque eu não entendo do assunto, não sou médico, nem cientista, tiraram o enzima e fizeram um teste, e descobriram que todas vieram de uma mesma matriz, ou seja, de Eva. Descobriram, ele não trata Eva, sim, se trata de uma matriz. Mas eu trato ela. Vieram da mesma pessoa. Então não tem esse negócio de cor. Mas nós não poderíamos deixar, meus amados irmãos, de falar um pouco e colocar a política nesse meio. Nós temos aí, foi eleito um homem pelo nome de Jair Bolsonaro. E ele tornou-se presidente da República. E ninguém gosta dele. E eu dou até razão de não gostar. Porque nós acostumamos, meus amados irmãos, com pessoas que iam para lá e diziam assim: olha, eu vou comprar ali respiradores, como já tem até uns acontecendo. Quanto tu me dá por cento para eu te dar a de propina, que ele fala porcentagem, mas é propina. Eu conheço isso aí muito bem. Então, quanto tu me dá de propina para que eu possa aí te dar o pedido para você? Porque não precisa de licitação. E eles catam. Esse povo também é gentil. É pessoas sem escrúpulo, amantes de si mesmo, pessoas que não têm dignidade nenhuma. E aparece agora Bolsonaro, lá na presidência da República, e começa a impedir. Coloca ministro do Exército, que lá aprende a... Eles lá são até presos quando não caça o sapato na hora certa. É verdade, não estou mentindo. Quando não caça o sapato na hora certa para ir cantar o hino nacional da bandeira quando as tia de manhã. Eles são amantes da pátria, não sabem roubar, são castigados que eu digo ensinados. Porque ensinar é castigo. Tem disciplina, são colocados lá dentro, tem ministro disso, ministro daquilo, ele não rouba, ele não sabe roubar, porque não aprenderam. A instituição Exército, queria eu que todos os meus filhos tivessem sido criados lá. Porque ela ensina como viver. É a única instituição que ensina totalmente como viver. Um soldado criado dentro do exército, quando ele chegar a general, ele não sabe nem roubar. Porque ele é ensinado que ele tem que ter amor à pátria acima de tudo. E a pátria é o seu semelhante. A pátria não é as terras do Brasil, a pátria é os brasileiros. Apesar que sem as terras não teria os patriotas, né? mas principalmente os brasileiros. E, meus amados irmãos, ele colocou lá todo esse tipo de gente. E aí deu ruim para aqueles políticos que eram acostumados a roubar, que eram acostumados a pegar o orçamento e levar roubo, levar vantagem, que foram para lá com vontade de enricar. Vamos para lá porque nós enrica. Dinheiro que é aberto conta no nome de laranjas. Dinheiro que é aberto em outros bancos com documentos falsos. Dinheiros que é aberto, roubado e colocado no nome do parente. Parente que é colocado lá e a metade do salário ele dá para outro. Ele cortou tudo isso. Então ele mexeu, meus amados irmãos, num vespeiro de formigão. Lá na minha terra tem um bicho chamado maribondo. E quando você mexe naquele maribondo, ou no formigão, que é uma formiga grande, que ela tem um ferrãozão grandão, que você mexe, se ela lhe ferrar, você incha todo. E assim que foi feito
com ele, com o nosso presidente. Ele mexeu num vespeiro de formiga tremendo, onde tinha pessoas atrapalhadas. Não que lá também não tivesse pessoas do bem, tinha, mas nenhum conseguiu e teve a coragem de peitar e falar a verdade para o mundo. E ele tentou peitar, e tem muita coragem mesmo, ainda hoje peita. Peita Supremo, peita jornalista, peita televisão, peita a maioria que estava acostumado com a marmata. Mamar, tirar, sugar, sanguessuga sugando a última gota de leite que tem a vaquinha, chamada Brasil. Meus amados irmãos, ele peitou. Lá talvez tenha até a maioria, que são pessoas de direito, mas não tiveram coragem de fazer isso. E ele agora vai lá, peitando isso no peito, brigando, alterando, e o povo pensando que ele estava sozinho. E eles começam, planeja na calada da noite, vamos caçar eles. Eu vi um deputado da Força Sindical dizendo que a única maneira era dizer assim, abrir a boca e dizer, começar a pôr o povo para gritar na rua. Bolsonaro, assassino, tem que usar máscara, Bolsonaro, assassino, tem que, era o Carlinho, o cara lá da Força Sindical, Bolsonaro, assassino, tem que trazer respirador, tem que acabar com a popularidade dele. Esse tipo de gente, biblicamente, é considerado gentil, porque ele quer o mal do outro para que ele se dê bem, ele quer o mal da pessoa para que ele monte. Eu conheci uma pessoa, uma mulher, que ela falou para mim um dia, numa empresa, eu trabalhando, que eu tenho uma pequena empresa, ela disse para mim que ela subia até nas costas da mãe dela para ser rica, que o desejo dela era ser rica. Eu digo, infelizmente, a sua riqueza, quando você fizer isso, vai ser maldição, porque tem riquezas que se tornam maldição. Eu conheci, contando um pequeno exemplo, eu conheci um rapaz, e essa pessoa pode dizer que é verdade, porque eu conheço, ele ganhava muito bem, ganhava uns 10 salários mínimos. E tinha um outro que era faxineiro. E aquela pessoa trabalhando como faxineiro, comprou uma casa, mobilou, azulejou, fez tudo que é coisa, porque o dinheiro dele era abençoado, era suado. Mas aquele estradeiro, ele roubava de todo lado, fazia tudo, terminou na merda. Porque o dinheiro dele era amaldiçoado. Assim é o dinheiro desses que roubam. Rouba, não pode nem andar na rua. Porque o povo vão xingar, vão dizer coisas, vão cair de cima. São patrimônios que uma hora caem, uma hora a casa cai e arruina, porque eles se fizeram gentil. O que é gentil? Gente sem escrúpulo nenhum. Quer dizer, gente sem moral, sem dignidade, sem escrúpulo. Então isso é a palavra, o significado da palavra gentil. Então, meus amados irmãos, e entrou esse homem lá fazendo isso. E às vezes ele até vai até uma loucura, até repete aquelas palavras, diz aquilo, mas é o jeito dele. Não tem como alguém mudar. Nós não iríamos querer aqui que tivesse um presidente que não rouba, que é o caso dele, um presidente que não lubrideia, um presidente que não engana, um presidente que não faz nada errado, gosta de fazer o certo, que está a benefício do povo, está a benefício da família, está a benefício da criança, está a benefício da escola, está a benefício da pátria, ama a pátria. Um presidente que se senta na banca onde serve suco de cana lá no Rio de Janeiro, para comer um pastel com caldo de cana junto com uma peãozada. Presidente que vai numa padaria, pega o pão com a mão, simplesmente, não é que nem o rico com as safadezas com 4 tipos de talheres para ele comer uma comida, não se senta lá e come simplesmente. E tem muito rico que até pensa que são bons, porque eles têm vários talheres para comer o doce, comer a salada, comer isso, comer aquilo. Tudo isso é vergonha e safadeza, para mostrar que são importantes. E Jesus Cristo, que é o dono da terra, dono até da tua vida. Você que pensa que é gentil e pensa que é gostoso. Ele comia com a mão. E ele é Deus. Será que lá não teria talher até de ouro, se ele quisesse? Que ele podia até mandar as pedras se transformar em talher. Mas ele pensa tudo. Mas aquele homem, chegou aquele homem simples lá, formado pelo exército, comendo feijão lá e se reclamar, pega castigo, não pode nem dizer que a comida está ruim, ou do jeito que cozinhar, do jeito que soldado cozinha, porque eles mesmo que cozinham. Eu estive aqui no quartel de Barcarena, e eu fui lá fazer Lorena aqui no interior de São Paulo, perto do Rio de Janeiro. E eu lá naquele quartel fui fazer uma câmara fria. E lá eles cozinhavam lá, e eu nunca vi ninguém reclamando. E comia lá educada, seu João, seu isso aqui, outro general, que tem lá
30, 40 anos de deserto, eu lá, eu meio novo ainda, e ele me chamava de senhor. Senhor para cá, senhor para lá. E esse homem vem de lá. Uma simplicidade danada, mas o rico que não tem costume com isso, os gentios, não estou dizendo o rico porque tem dinheiro, não, porque tem o rico que tem dinheiro, mas como é que é humilde, é simples. Mas tem aquele que não tem nada e quer ser tudo. Esse é o rico de espírito, o espírito rico, mas é o rico de espírito, mas nós devemos ser pobre de espírito. O que é pobre de espírito? É humildade, é santidade, é mansidão, é temperança. E ele chega lá, e agora eles querem que ele seja aquele cara todo redondinho, tipo João Dória da vida, né? Que me enganou, eu votei nele, né? Todo redondinho, que foi lá para Embratel, nem sabia disso, e lá levou a foto das nossas mulheres lá para fora, e ofereceu lá, tentou até fazer uma propaganda positiva das mulheres dançando na praia. A propaganda que ficou é que nossas mulheres são mulheres fáceis. Não, João Dória, não é isso não, viu? Nossas mulheres são dignas, eu tenho uma, e cada brasileiro tem a sua esposa, acredito que sim. O que não tem também tem sua mãe, tem seu irmão, independente de ser gay ou lésbico, não interessa o que é, mas as nossas mulheres são mulheres de respeito, são mulheres de dignidade. No tempo do governo Sarney, foi lá, fez isso, foi expulso de lá, e começa sendo todo redondinho, todo certinho, mas chega um dia, ele lá dando uma entrevista para uma jornalista, chamou nossos pobres de miserável. Já vi miserável poder comer isso ou comer aquilo, e começa fazendo isso, e agora, candidatos a prefeito, eu não sou candidato a prefeito, eu não sou político, eu sou rico na política, e enganou a mim, até eu mesmo votei nesse miserável. E não peço perdão não, porque o miserável sim, ele tem que prestar conta a mim, eu sou eleitor dele, quando eu digo a mim é o povo que votou nele. E meus amados irmãos, esse homem ganha, e quando ganha vai para quando ganha, governa 2 anos, não faz nada, merda nenhuma, porque não fez nada mesmo, aí vai para candidato a governador, briga com o Geraldo Alckmin, porque o Geraldo Alckmin não queria ele, queria era outro, mas ele briga de lá, vem de cá, aquela briga danada, dá um problema lá no PSDB, cria um problemão tremendo, e ele vai agora e se candidata. E o miserável viu que ia perder. Tá o João Márcio Santos lá ganhando, eu ia votar no homem, porque eu achei que ele estava fazendo um bom governo, era uma pessoa digna, e é mesmo, a verdade é essa, é um homem íntegro nas suas conversas, mas o outro usava o quê? Usava porque ele era obeso e se tratou, fez uma operação, o Márcio Santos, e estava ficando bem melhor, e o outro agora começa criticar da operação como fez, usando a doença como desculpa. Mas eu não me preocupei com isso. Não, pode ser que seja um pouco de vaidade, uma santa e tal. Aí ele aparece lá, não, eu vou votar no João Dória, eu agora sou Bolsonaro e Dória. E ganhou a eleição. Mas agora ele deseja chegar a presidente da República. Isso é gentil, viu? Gentil faz esse tipo de coisa. Fala até da doença dos outros. E ficou do lado do presidente, foi para a ONU, mas o presidente, tudo quando voltou do lado, sabe uma coisa? Eu quero ser presidente da República. E meus amados irmãos, agora começou a usar a epidemia, a coronavírus, como seu palanque político. Ligou lá, irritou o presidente. O presidente, como eu disse, tem um pavio curto, é tipo Pedro, já falou a verdade, pela própria conferência que fez através da rede de internet, né? Tirou a moral dele, e ele agora começou a fazer, se lubrificar com os outros políticos, e com o presidente de Câmara, com o Senado, e por aí por diante. Eu não vou dizer que a justiça, porque eu não vi, mas dizem até que teve alguns juízes reunidos, não sei se é verdade. Mas, meus amados irmãos, isso é o grupo de gentios. O gentil, ele é desse jeito. Ele não tem méritos para subir. Ele não tem mérito para chegar a lugar nenhum. Então ele sai pisando a cabeça de um e de outro, até ele chegar lá. Isso chama gentil. Falta de caráter, falta de dignidade, falta de respeito. Isso significa tudo isso. Menos dignidade. Porque a pessoa dessa não tem dignidade nenhuma. E quer chegar à presidência da República. Eu fui eleitor desse homem. Se eu não fosse, não teria nem liberdade para falar. Mas eu posso julgar suas atitudes. Como político. Como ser humano, não. Mas como político eu posso julgar suas atitudes, que foi eu que julguei e coloquei ele lá, como os outros colocaram. Isso tem nos envergonhado de uma maneira tremenda. E chegou até lá, e hoje fica criando problema do lado do outro, do lado do outro, do lado do outro, do lado do outro.
Mas eu quero dizer para Bolsonaro: Bolsonaro, eu queria lhe pedir uma coisa como eleitor seu que sou, e como a maioria dos brasileiros. O senhor não tem que abrir, ou seja, abandonar ou relaxar a vigilância contra esses gentios. Não, não precisa abrir. Mas não respondo mais esse tipo de gente, não. Porque esse tipo de gente, ele faz acordo até com o diabo. Ele não ama a sociedade deles. Ele não ama o Brasil, ele não ama São Paulo, outros governadores estão com ele também, ele não ama nada. Eles amam o dinheiro. Eles amam apenas o dinheiro, meramente o dinheiro. Talvez eu não sei expressar que nem ele, não sei falar em línguas, aquelas línguas bonitas, inglês, português, japonês, americano. Só que eu não sou nenhum doido, que não sei o que é que está certo e o que está errado. Então eu estou alertando ao povo evangélico, principalmente, mas a todos os brasileiros, a minha família da cidade de Água Branca, no estado da Paraíba. A cidade de Água Branca, no estado da Paraíba, ela ganhou por vários tempos como a cidade mais católica do mundo. Meu avô era católico, minha mãe também era, depois virou para a igreja, segundo a pessoa que lá estava com ela, nos últimos dias de vida no hospital em Patos, ela passou para a igreja Deus é Amor. Eu espero que sim. E faleceu já. Então meu povo tudo era católico, pessoas dignas, de respeito, de moral. E uma coisa eu quero dizer a você, Bolsonaro: não desista não. Nós estamos com você até a última hora. Se precisar de nós dar a vida pelos nossos brasileiros, pelos nossos irmãos, nós daremos. Não somos Tiradentes, nem queremos nem chegar perto dos pés de Tiradentes, que ele era um homem com muita dignidade. Mas estamos aqui para lutar por este Brasil. Pedimos ao Senhor que siga em frente. Esteja aí, lute. O povo está do seu lado. Mas pare um pouco de esquentar com o que eles fazem. Quando alguém fizer o que foi feito com o Supremo Alexandre de Moraes, que caçou, o senhor entre, recorra. Não tem problema não. Recorra. Quando vem alguém que nem Moro, que fez a mesma coisa que Moro fez, não esquente com isso não. Quem é vencedor não pode olhar para o fracassado. Porque o fracassado, ele procura caminhos mais estreitos para chegar até lá. O senhor não, o senhor agiu que nem um homem. O senhor não votou em muitas das coisas no Congresso. Eu vi um cara lá que trabalhando sobre os lésbicos e tudo lá na campanha, eu vi um vídeo do senhor falando lá na Comissão de Justiça, Cidadania e Justiça, e ele falando: eu sei que o senhor é assim mesmo, mas eu também sei que o senhor não se corrompeu. O próprio cara falando, não lembro agora o nome dele. E o importante é que o senhor ficou lá 20 e tantos anos, observando a política, não se corrompeu. E não se corrompa. Agora que Deus livre, não estou dizendo que seja o caso de seus filhos. Certo? Não estou dizendo que seja o caso deles. Eu sei que eles são direitos. Mas se ele se corrompeu, ou fez alguma coisa errada, se for verdade, se não for, precisa o senhor defendê-lo, não. Sabe por que não precisa? Porque o diabo, ele tentou muitas verdades da parte da mentira dele, que ele achava que era verdade. Ele chegou para Jesus, está lá em Mateus capítulo 2, ele disse o seguinte: olha, eu vou até ler, para que o senhor, fica para o senhor, medite nisso, viu? Mateus, vou ler aqui. Ó, a tentação de Jesus. Então foi conduzido pelo Espírito ao deserto, pelo Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. É claro que foi o único que aguentou. Não há pastor nem crente por aí querer fazer isso não. Jesus é Deus. E chegando a ele o tentador, olha o que o tentador fez. Disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Então eles foram lá também tentar Jesus. E o Senhor, eu e o Senhor, não somos nem dignos de estar perto de Jesus. Nós vamos para lá pela misericórdia dele. Como é que eles não vão tentar? Vão. Eles vão tentar sim. Olha o que Jesus respondeu para ele. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, como o Senhor tem reagido corretamente, não se preocupa não. Deus está ao teu lado. Deus está ao teu lado.
E eu ainda desafio qualquer um que quiser lhe tirar daí. Não vai lhe tirar. Sabe por quê? Porque Deus está ao seu lado. E se tirar, Deus o eliminará. Não nós. Deus o eliminará. E alguém vai dizer, não, mas foi porque adoeceu. Não, Deus o eliminará. Não precisa o homem estar fazendo mal a ninguém. Não, Deus não quer que faça mal a ninguém. Deixe que a vingança é dele. Ele diz, a vingança está comigo para me vingar daquele que oprime os meus. Aí diz assim, então o diabo o transportou a uma cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo para testar ele. E disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito aos teus anjos, dará ordem a teu respeito, e tomar-se-ão pelas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Ou seja, o diabo usou a própria escritura, dizendo que estava escrito. Alguém usa até a lei. Ah, mas a lei dá direito ao juiz de fazer isso. Não precisa o senhor brigar não. Não brigue não. Não brigue não. Vá lá e recorra. Contra a União, nesse caso, a União tem a obrigação de pôr o advogado. O senhor põe lá, recorra, mostre a Constituição. E o senhor vai eliminando, igual elimina piolho, um por um. Piolho a gente mata na unha, não é brigando com ele de frente, não. Se eu for assoprar ele, voa. Certo? Não precisa brigar com ele, não. Aí disse assim, então o diabo o transportou a uma cidade santa, a Jerusalém, e colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-se-ão pelas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor o teu Deus. Ou seja, não se preocupe que alguém fique tentando. Se tentar o próprio Deus, como não vão tentar o Senhor? A maneira que eles encontraram, por o Senhor ser honesto, não querer dinheiro de ninguém, não pagar propina, não pegar dinheiro, não dar dinheiro para o Renê, para passeata gay, para passeata evangélica. Tem que dar. Se o evangélico quer passear, vai por a conta dele. Se as igrejas, se a minha igreja quiser passear, fazer passeata, não precisa pegar dinheiro. Para quê? Vão passear pelo próprio dinheiro. Se o gay quer passear, que vá. Se o MST quer andar invadindo, vá com o dinheiro dele. Eles se acostumaram a mamar, a abrir ONGs que para nada presta. Eu conheço ONG por dentro. Por dentro, eu convivi por dentro. É só, não são todas, tem muitas ONG honestas aí. Mas tem muitas que é malandragem. Abre com pretexto de enricar, tirar notas falsas, pegar velho que não existe, para pôr no lugar e outro. Agora tem ONGs que são de dignidade, como a Pestalozzi e outros. Você dá a Pestalozzi apenas como um exemplo, mas tem muitas outras, o Hospital da Clínica de Barreto, e outros, que são pessoas honestas. Mas tem muitos que é só malandragem. Todo mundo quer ir para a Amazônia, mas ninguém abre uma ONG para ir para o Nordeste, lutar pelo povo. Eu queria que essas ONGs da Amazônia, que vêm de outros países, fossem para lá lutar pelo Nordeste. Eu sou de lá. E o meu Nordeste é de pessoas dignas. Aí diz assim, e disse-lhe, olha, e disse tudo, peraí, vamos ler aqui, o 8. Novamente o transportou o diabo, você pegou, levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Esse reino que ele mostrou não foi o reino de Deus, não foi a igreja de Deus, não foi a verdade, que o diabo jamais se firmou na verdade. A Bíblia diz que a única atributo atribuído a ele é a mentira, ele é o pai da mentira. A imprensa que mente contra o Senhor, o político que mente contra o Senhor, o juiz que mente contra o Senhor, quer denegrir a sua imagem, eles são filhos do diabo. A Bíblia está se fazendo filho do diabo. Foi o próprio Jesus Cristo que disse, vós tendes por pai o diabo, porque ele nunca se firmou na verdade, e sempre na mentira, porque lhe é próprio, foi ele que criou a mentira. Então tudo que mente contra o Senhor, não se preocupa com isso não, deixa quieto aí. Aí disse assim, olha o que diz aqui, o transportou lá, e colocou num alto monte, e mostrou-lhe todos os reinados do mundo, e a sua glória, a glória deles, o roubo, a mentira, a fracatua, a lubrificação, o dinheiro que pega, tudo isso que eles fazem, ele mostrou para Jesus Cristo. E disse assim, disse o diabo, tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Olha,
Olha o que o diabo queria fazer, presidente. Ele disse, tudo isso te darei. Não era nada dele. Se o senhor tivesse vamos dizer assim, fazer uma comparação, uma analogia, se o senhor tivesse de lua de mel com esse povo que faz tudo isso, o senhor não estaria sofrendo. O senhor escolheu o caminho correto. E quem escolhe o caminho correto vai sofrer mesmo. Porque o diabo ama mais a mentira do que a verdade. É como eles enganaram o povo do Nordeste há muito tempo. Eu conheci um tempo em que o político pegava um sapato, um par de sapato, você vota em mim, voto. Então eu vou te dar, eu voto mesmo, eu dou um par de sapato. Aí pegava o pé esquerdo, levava embora o direito e deixava o cara, quando eu ganhar, você vai lá buscar o meu par de sapato, o outro pé. Pegava a nota, naquele tempo era de cruzeiro, rasgava a nota no meio de 5 cruzeiros, que era muito dinheiro, não tinha de 100 naquela época. E rasgava a nota meu, aqui está a metade. Quando eu ganhar, você vai lá buscar a outra banda. Fazia isso. Então esse tipo de gente, eles estão usados pelo diabo. Não se preocupa não, pode deixar juiz, pode deixar senado, deputado, não estou dizendo que eles estão fazendo, mas se tiver. Quando eu digo senado, não são todos. Deixa fazer o que quiser. Deixa eles para lá, larga eles, bode lá. Existem 2 tipos de gente, bode e ovelha. Ovelha é aquele que quer tudo certo. Bode é aqueles que ladram igual o cachorro, para poder pular sangue, pula uma, pula outra, até uma hora que pula, e por conta própria mesmo quebra o pescoço. Ou seja, perde a força. Então não se preocupa com isso não, tá? Aí diz assim, tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Eles queriam que Jesus Cristo fosse adorar o diabo. Não estou comparando o Senhor com Jesus Cristo não, jamais. Eu estou fazendo uma comparação que eles tentaram até Jesus. Aí Jesus diz assim, e disse Jesus, vai-te Satanás, vai tentadores, filho do diabo, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos, e o serviram. Ele chegou o povo de Deus, e o serviu. E na hora H, o povo de Deus, o povo que acredita em Deus, independente da religião dele, católico ou crente, eles vão lá, presidente, lhe dar o apoio. Não esquenta com isso não, deixa eles falar o que quiserem. Que é o caso de muitas televisão. Muitas. As outras até já estão entrando no embalo do... Eu estou assistindo as outras, não vou citar aqui o nome delas, mas já estão até entrando no embalo da Rede Globo. Ah, mas o presidente falou que o exército está ao lado dele. Isso é mentira. O presidente não falou isso. O presidente falou foi assim, que ele tem o povo em seu favor e o exército é a favor do povo. Ou seja, do correto. Aí ele falou, melhor do que tudo, tem o Deus acima de tudo. O senhor falou a coisa certa. Continua desse jeito. Agora procura, presidente, não revidar tanto a esses malignos, porque o mal por si se destrói. O senhor está enfrentando uma coisa que eu não gostaria de enfrentar. O senhor está enfrentando legiões de demônios. O senhor está enfrentando o demônio da prostituição, que quer legalizar a prostituição. É o demônio que põe na cabeça dos políticos que querem legalizar. É o diabo. O senhor está enfrentando o demônio da prostituição do homem com homem, mulher com mulher. O senhor está enfrentando o demônio da destruição da família, porque são vários demônios. A gente pode explicar aqui o tipo de demônios que tem. O senhor está enfrentando o demônio da degradação moral e da perda de dignidade. O senhor está enfrentando o demônio da incredulidade e o demônio do furto, do roubo e de tudo. Isso tudo o senhor vai enfrentar. Quando o senhor diz que está enfrentando as grandes mídias, os grandes coisas, isso aí não é nada. Eles dormem de noite e o diabo, a Bíblia diz que o diabo não sabe o pensamento que você pensa, mas ele vai lá e coloca na sua mente, na mente do peão, para ele querer lhe destruir. Vamos destruir esse cabo, senão ele pode fazer o bem. Então, presidente, não esquenta. Ora e entrega a Deus. Eu vou orar hoje especial. E peço a todo brasileiro que estiver ouvindo, nesta hora, que junto comigo ore, só para Deus proteger com a sombra do onipotente, que é Ele. Deus, presidente, não jamais será vencido pelo diabo. E o diabo, ele usa todos os seus adeptos, que o pecado vem do diabo, não é de outra pessoa. Foi ele o criador do pecado. Deus criou um para adorar a Deus e para fazer a verdade. Mesmo o Senhor ainda tendo falhas, mas o Senhor fala a verdade. E os brasileiros amam a verdade. Nós sabemos disso. Então, presidente, que neste dia o Senhor fique
com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E os brasileiros também. Brasileiro, não abandone o seu presidente. É o único, até hoje, que falou a verdade. De lá para aí. Tinha os presidentes militares, mas depois do militar, os outros só procuraram lubrificar e formar grupos para roubar os impostos desta nação. Enricar, tomar conta de países, até firma de refrigerante. Eu trabalhei o ano passado numa cidade aí, em João Pessoa, e lá o dono da refrigerante, que vendeu para uma empresa multinacional, era um político de outro estado. Então, para você ver que eles enricam, compram firma, compram tudo, sendo político. Mesmo ganhando 35 mil, eles trabalhando um mês inteiro. Quer ver? Eu vou fazer aqui um cálculo. Me empresta essa calculadora aqui, a pequena, a outra lá. Eu vou mesmo ganhando 35 mil, né? Eu vou fazer um cálculo, não posso ficar sem fazer esse cálculo. Eu estou pedindo aqui para o meu menino, que está me assessorando. Faça aqui para mim. Faça na sua máquina mesmo. 35 vezes 12. Dá quanto? 35 vezes 12? 420. 420 mil vezes 4. 1.680. Dá 1.680.000. Vezes 4 anos. Não daria para eles comprar empresa de 20, 30, 40 milhões. E eles compram. Eles vêm passando manteiga no nariz do gato há muito tempo. Não dá mais para isso não. Mas não tem mais trouxa político. Ou você reage como gente, ou você vai perder. E nas próximas eleições eu quero pedir a você, todos os brasileiros, eu vou fazer um pedido de toda maneira. Você que nunca foi político e tem vontade de ir lá para consertar a nação, seja pobre ou rico, se candidate. Se candidate, procura um partido, se filie e se candidate. E você que é eleitor, não vote em quem já esteve lá 4, 5 anos. Vamos tirar essa nojeira. Estipar. Se os velhos que estão lá há 30, 40 anos estão que nem raposa, vamos tirar eles. Só votemos em quem está lá há muito tempo, se vê que ele está trabalhando. Se vê que ele não está trabalhando, não votaremos. Porque isso é nojeira. Agora, se ele estiver trabalhando, estiver digno, estiver fazendo o que é bom para o povo, votamos nele. Nós não vamos aqui estar pedindo fechamento de congresso, fechamento de entidade, governador do estado, entidade de Assembleia Legislativa, Supremo Tribunal. Fechar para quê? É nosso. Os que estão lá que tem que sair. Se não sai agora, quando aposentar, nós tiramos ele, não coloca mais. Sai como nojeira. Seja político, seja quem for. Nós precisamos fechar. Fechar para quê? Isso é nosso. Então nós vamos fechar o Brasil porque nós moramos aqui e tem alguém roubando o Brasil? Não. Vamos batalhar para tirar de lá. E quando nós eleger na próxima legislatura senadores e deputados que não estão comprometidos, ninguém com rabo preso, certo? Com ninguém, na próxima legislatura, o deputado federal e essa coisa por aí por diante, vamos eleger tudo novo. Mas tem que ter um cara antigo que tem lá para dirigir. Um chama de regimento, outro chama de estatuto, mas tanto faz, é tudo regras. É regra de procedimento. Como procede lá? Quando um ministro do Supremo fizer coisa errada, o que é que vai fazer? O senador abre um processo, dá um inteiro, caça ele, põe outro. Acabou-se. É só isso. No momento nós não estamos podendo caçar o ministro do Supremo, nem o senador, nem os deputados, porque a sujeira muito antiga está tudo lá. Está tudo entrelaçado, tudo molhado. Então, cada um que tenta cobrir o outro. É o que está acontecendo, só não vê quem é doido. Mas se nós fizermos uma nova legislatura que não vai ninguém para lá, quando um presidente do Supremo meter os pés que querer ser melhor do que o outro, ou qualquer um juiz do Supremo, a gente vai lá, o deputado abre um projeto, abre um impeachment lá, impeachment o cara, põe ele para fora e põe outro. E vamos também tentar acabar com esse negócio de aposentadoria pro resto da vida, de pessoa que sai roubando, pessoa que foi expulso, como até as presidentes foram caçadas, até hoje são aposentadas. Vamos também, então não precisava nem ficar lá, era ganhar e renunciar, já era aposentado. Vamos acabar com isso. Nós vamos acabar com fé em Jesus Cristo. Antes que eu morra, eu ainda vou ver tudo isso acabar. E Deus há de ajudar. Então o presidente continua como está. Agora peço aos brasileiros que estão me ouvindo, vamos adorar a Deus e pedir a Deus por Jair Bolsonaro. Ó Senhor meu Deus, ó Pai, neste momento, Senhor, te peço, papai, nunca estivemos em tempo nenhum, Senhor, um homem que mesmo com a sua simplicidade, mesmo com a sua exaltação, muitas vezes,
por alguém tentar ele, Pai. Ele fala, mas Senhor, ele tem falado a verdade, tem buscado compromisso com este povo. Ó Senhor, ajuda ele, acampa teu anjo ao redor dele, não deixe que ninguém tire, Pai, não deixe que Satanás, papai, ele possa superabundar sobre o teu povo, sobre aqueles que acreditam em Deus, são cristãos, papai, evangélicos, católicos, todos aqueles que acreditam em Deus, Senhor. Nós te pedimos isso, Senhor, não deixa, papai, nós pedimos porque acreditamos em ti, Senhor. O Senhor, ele é o único que pode tirar, não deixa, Senhor, como por esse tempo de BL, sei lá como é que chama, o povo do Centrão lá, que zombaram do teu povo porque estava orando, chamaram de zumbi. Ó Senhor, castiga eles, faz com que nunca mais eles vá lá, que eles aprendam na própria carne o que fizeram com o teu nome, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Agora vamos abençoar esta nação. Que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre toda esta nação, não só hoje para sempre, como dizemos. Amém.